História antiga, surgimento da história e os povos que necessitavam da água. Vem comigo pra gente discutir um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela é o local da humanidade em que surge a história segundo a história oficial. Por quê? Todo povo que não tem escrita, ele era considerado da pré-história. Então essa relação de tempo que vai existir entre a pré-história e a história, que é a escrita, vai ter agora sua passagem com os povos da Mesopotâmia. Não é um estado único, não é um estado organizado, não é um estado centralizado, ele é um estado que vai ser controlado por várias cidades. E estas cidades, elas vão se sucedendo. Como assim, Big? Como assim elas vão se sucedendo? Entendam que, quando a gente fala que a primeira sociedade a ter escrita são os sumérios, uma escrita ideográfica, onde você tem ícones escritos que representam as coisas, essas representações são feitas por proximidade. Então, eu vou ter ícones, desenhos que remetem ao que é na sua realidade. Então, quando você pensa em criança, você pensa em um desenho de uma pessoa maior, como um pai ou uma mãe, ou uma pessoa menor do lado. Então, essa pessoa maior de um lado com uma pessoa menor do outro vai representar que é uma criança. Mas, dependendo do ideograma, essa pessoa maior pode também representar que ela é uma pessoa mais importante do que a outra. Essa organização desse estado vai ser fundamental para a gente entender o quanto complexas estão chegando as sociedades humanas. A escrita, então, ela é fundamental para você organizar essa sociedade. Então você vai organizar os excedentes da produção. A produção da Mesopotâmia, ela é oriunda da água. Eram considerados povos alagados, ou povos que dependiam dos alagamentos. Os dois rios, Tigre e Eufrates, e o nome Mesopotâmia é por causa desses dois rios, Tigre e Eufrates, porque Meso é meio, Potâmia é água. Esses dois rios, eles tinham suas enchentes e as suas vazantes. Quando eles enchiam, eles faziam que uma área pudesse ser irrigada. E essa irrigação, a gente vai ter o local de produção. Quanto mais você vê as sociedades se tornando complexas, quanto mais você vê as sociedades se tornando organizadas, mais elas vão ter construções para garantir que essa água seja bem utilizada. Essa água bem utilizada vai fazer com que eles tenham produção de excedentes. E estes excedentes vão precisar ser calculados. Então, esses povos da Mesopotâmia, eles vão fazer diques. Vão fazer formas de barrar essa água, tanto para que as enchentes, se forem muito fortes, não destruírem as cidades, quanto para garantir que essas enchentes preservem água suficiente para que eles tenham irrigação por tempo, para que façam toda a sua produção. Essa produção organizada, gerando excedente, vai ser calculada. Calculada como? Por um sistema de escrita. Esses povos que vão se sucedendo, vão se organizando e vão modificando o ambiente. Alguns desses povos vão fazer, por exemplo, jardins suspensos. Estes jardins suspensos têm por função melhorar, otimizar e aumentar a área produtiva. Pensem que você tem uma descida, enviesada em um ângulo não plano. Quando você faz degraus nesses planos, você cria áreas retas nesses planos. Um plano que antes era inclinado, agora é um plano com degraus. E esses degraus são muito mais fáceis de ser plantados, de ser colhido, de você colocar instrumentos neles. Nós estamos aqui no período da história logo após a idade dos metais. Então o ser humano já tem boas ferramentas para ajudar a trabalhar no solo. Uma dessas ferramentas é o arado. O arado ajuda a mexer a terra, a você ter uma terra arada com ar dentro por mais distância. Então você utiliza de algum boi, algum animal de força para ajudar a abrir essa trilha. Então você consegue semear com facilidade e produzir mais alimentos. Então tudo aqui é voltado para essa produção. Esses povos então vão ser centrados nessa produção de alimentos. Então, quando você pensar nessa ótica de produção e de vinculação com a terra, pensem na necessidade desses povos da antiguidade estarem próximos à água.
E estes povos aqui, eles vão se suceder. Nós vamos ter aqui os sumérios, como um dos principais povos aqui, fundadores da escrita, segundo a teoria ocidental da história. Vão ser os primeiros povos da história porque eles têm escrita. Outro povo aqui que vai dominar a região dos sumérios, mas os sumérios ainda não vão desaparecer, porque eles vão estar em cidades-estado. Serão os acádios. Os acádios superados pelos babilônicos, babilônicos pelos assírios, e aí nós vamos ter o segundo império babilônico. E nesse momento, você se questiona, nossa, mas eu já ouvi muitos desses nomes por conta de estudos religiosos, na Bíblia. Sim, meus amores, é nesse contexto que vão surgir os hebreus. Os hebreus que vão viver um tempo no Egito, passarão pelo Êxodo, vão formar o povo judeu. É nesse contexto que a Mesopotâmia, que ela fica localizada no Oriente Médio, então ela não está nem na Europa, nem na África, ela está na Ásia, uma zona de gigante passagem de pessoas, porque liga os 3 continentes. Essa região da Mesopotâmia, ela vai se desenvolver, a sua cultura vai se ampliar. E estes povos que aqui estão fazem parte da origem das 3 religiões monoteístas. Percebam então que a produção de alimento aqui, a produção desses artifícios aqui, centraliza também a cultura. Essa cultura que vai passar de cidade-estado em cidade-estado. Se você não domina bem o conceito de cidade-estado, é uma cidade com organização própria e leis próprias. Então, cidades-estado serão cidades que terão relações umas com as outras, ou de comércio, ou relações religiosas, ou relações políticas, mas elas são independentes politicamente uma das outras. Algumas cidades na Mesopotâmia estarão atreladas a uma política religiosa. O líder da cidade é também um líder religioso. Outras cidades serão vinculadas à questão militar. O líder da cidade também é um líder militar. E muitas vezes aqui, essas relações de poder não são estáveis. E como você resolve relações de poder não estáveis? É também, galera, na Mesopotâmia que nós teremos os primeiros códigos de leis escritas. O primeiro deles vai ser o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um código de leis civis. Popularmente conhecido como olho por olho, dente por dente, nós não podemos ficar nessa falácia que esse apelido de olho por olho, dente por dente é suficiente para a gente saber a extensão desse código. O Código de Hammurabi, ele vai legislar na relação entre as pessoas, na relação de compra e venda, na relação de bens, e nesse contexto, as esposas também são consideradas bens. No Código Moral, então, que você vai ter traições, o que deve ser feito em caso de uma traição. E esse Código Civil, ele vai ser um primeiro legislador entre pessoas. O Código de Hammurabi, ele é muito importante quando a gente pensa na organização civil dos estados. Essa organização civil dos estados é um grande demarcador das sociedades ocidentais. Percebam então que nós temos aqui vários demarcadores que vão servir para as sociedades atuais desde a Mesopotâmia, como marcadores de produção, da onde você vai conseguir tirar impostos, grandes obras estatais para garantir o bem-estar da população. No caso da Mesopotâmia, nós vamos ter os diques, nós vamos ter as muralhas, nós vamos ter as fortalezas. A questão da escrita, em que você tem os registros sendo feitos, as leis civis de organização entre pessoas, para que esteja claro a todos o que pode e o que não pode ser feito. Uma regulação entre compra e venda, regulamentando o quê? O comércio. Então, desde esse período, nós vamos ter unidades de medida, que, dentro do Código de Hammurabi, serão chamados de shekels. Shekels é uma unidade de medida que pode ser quantificada. Então, essa unidade de medida cravada em pedra, porque o Código de Hammurabi é marcado em pedra, ele vai trazer todas essas informações com unidade de medida, penas a serem exercidas e também o como o processo legal deveria existir. O Código de Hammurabi é muito baseado dentro da perspectiva de que você vai ter no código o que deve ser feito, o como o juiz deve avaliar quando você traz uma testemunha, o que deve ser perguntado a essa testemunha, se a testemunha tem validade ou não tem validade. O Código de Hammurabi também trará um código civil de validade. As pessoas, os homens livres, vão ter mais direitos do que as mulheres, e as mulheres terão mais direitos que os escravos.
Essa sociedade era complexa, ela é muito ampla e ainda vai valer mais um episódio pra gente. Fechou? Se você tá gostando, se você tá curtindo, por favor, divulga pros seus amigos, manda pra quem você gosta. Valeu? Um beijo, até o próximo episódio.